Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui em nosso canal Filosofando através do Sorriso, com a temática reflexiva o Holocausto Brasileiro e o poder em Foucault. A pesquisa sobre o Holocausto Brasileiro foi originada em um livro escrito pela Daniela Albach em 2013, editado pela editora Geração, e um documentário em 2016 que essa jornalista escreve o roteiro e escreve também, faz a sua direção, junto com o Armando Mendes. Então, pessoal, é o seguinte, uma das falas deste livro que é relevante se refere à seguinte situação: o repórter luta contra o esquecimento. Então nós estamos aqui nessa percepção de memorizar, revitalizar, instigar cada vez mais os nossos colegas, convidados e amigos que estão na busca de momentos de reflexão. Então, essa violência em massa aconteceu em um hospício na cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais, chamado O Colônia. No período, imagine vocês, de 1903 a 1980, a partir de 2011, que somente começou a ser retratada essa situação justamente pela Daniela Albach. E foi um genocídio com mais de 60 mil mortos. Isso, cerca de 70% não tinha diagnóstico. Então as pessoas eram mandadas para um hospício e 70% dessas pessoas não tinham um diagnóstico de doença mental. Eram apenas diferentes, como epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Em 1969 e em 1980, pessoal, olha, nesse espaço de tempo, volto a chamar a atenção de vocês, 1969 a 1980, 1.853 corpos de pacientes deste hospício foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Nos períodos de maior lotação, morriam por dia 16 pessoas. As pessoas, pessoal, dormiam no chão. Porque assim, com o aumento de chegada de pessoas, eu vou chamar pessoas para não qualificá-las como a maioria das pessoas que detinham poder fazia isso. Então as pessoas que estavam nesse hospício não tinham assim, condições de se rebelar dentro daquela estrutura. Então o que foi que aconteceu? Foi aumentando, automaticamente tiraram as camas e botaram capins para as pessoas dormirem em cima. O feno propriamente dito atrai roedores e baratas. E o frio na cidade de Barbacena era até intenso. Então imagine vocês, pessoas que eles dormiam um por cima dos outros até para ir aquecendo. Amanhecia o dia, alguns que ficavam por baixo faleciam. Eles rasgavam as roupas para queimar durante a noite, sabe? E durante o dia ficavam nus e aí vida que segue. Então, pessoal, no lugar das camas foram colocados capim, que atraía baratas, como eu já falei para vocês. Este genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro
teve uma conivência de médicos, de funcionários e da sociedade, no caso, a cidade de Barbacena. Os políticos mineiros não conseguiram diminuir os abusos, muito menos as religiosas, entenda. Médicos, funcionários, a sociedade em geral, os políticos, religiosas que viviam lá fazendo algum tipo de filantropia, né, aceitava aquela condição, aquela indústria de moer gente, sabe? O pior que o Hospital Colônia não existia para fins terapêuticos, mas políticos, um verdadeiro cabide de empregos. Então as pessoas, olha o absurdo. Então, pessoas indesejadas para a sociedade, para quem detinha um tipo de poder, era mandada para um local, um hospício, e dentro de uma estrutura, uma cidade que esse hospício era estruturado, trabalhavam lá, sabe? Então, as pessoas que queriam um trabalho, um político ia lá, mandava, vai lá, trabalha, sabe? Quer dizer, era uma máquina que em tese não tinha um fim terapêutico, mas um fim político. E isso é muito sério. Então, o interesse por esse assunto, pessoal, tem uma origem de grande reportagem, sabe? Teve uma grande reportagem no dia 13 de maio de 1961. A revista da época era a revista Cruzeiro, né? O país ficou comovido com aquelas coisas, fotografias, gente bebendo, né, água no esgoto. Então são situações delicadíssimas, porque as pessoas viviam assim, sabe? Teve um caso, um relato que a filha discordou do pai, que numa partilha de bens, e aí o pai, com raiva da filha, manda para o hospício. Um outro caso, um rapaz tímido, a família não sabia que timidez era aquela, e foi mandado para lá. Sabe, pessoas desafetos, as esposas que não aceitavam as amantes dos maridos, também era colocada para lá. Teve uma situação de um patrão que violentou, abusou sexualmente da empregada doméstica, e ela ficou grávida, também foi mandada para lá. Pessoal, isso é um absurdo. Mas isso aconteceu no Brasil no século passado, pessoal. Então precisamos ter cuidado. Hoje nós estamos aqui trazendo algo muito sério para vocês, sabe? Muito cuidado com a nossa história. Então, quando o calor da notícia abrandou, né, a comoção que o Brasil teve, né, o Holocausto brasileiro, as pessoas entregues às baratas, tal, voltou à normalidade. Então, pessoal, o autor que a gente pode aqui trazer para refletir um pouco sobre esse conceito, essa breve descrição sobre o Holocausto brasileiro. 60 mil pessoas morreram de forma sistemática, pessoal. Então, Michel Foucault, filósofo francês, como vocês conhecem, contemporâneo, fez uma obra minuciosa, né, onde ele analisou o poder, e aí chegou a algumas conclusões de que o poder na contemporaneidade não se encontra centralizado, mas dissolvido dentro dessa sociedade. Eu posso chamar isso, e ele também identificou como poder em rede. Então o poder não está só no castelo, não está só na igreja, está em várias instituições, né, relacionadas para dosificar esse homem, esse indivíduo. Então ele faz uma retrospectiva, né? Segundo Foucault,
houve um marco na sociedade que foi a Revolução Industrial e o próprio advento do capitalismo liberal. Antes desses eventos, as antigas monarquias concentravam o poder nas mãos de poucos, né? E aí, com isso, ele vai desenvolvendo uma nomenclatura específica, a microfísica do poder, aquele que é grande e concentrado, né? Quer dizer, antes existia esse conceito de poder grandioso e concentrado. Investigou também os complexos de crenças que caracteriza diferentes práticas culturais em diferentes épocas. Ele, né, estava convicto de que as estruturas que organizam essas crenças são historicamente condicionadas. Então, o Holocausto brasileiro é um exemplo disso, né, que ele coloca que há uma estrutura, né, entre circular, vamos chamar assim, que as pessoas estão lá, né, a escola, o hospício, o hospital, a penitenciária, sabe? Quer dizer, essas estruturas para cuidar dos que não são normais, essa dicotomia entre normal e anormal, isso é muito forte, pessoal. Então, desde já, é uma preocupação que a gente tem que ter. Até a própria ciência é inserida como poder, saber a poder. Aí ele dizia que ciência tem a ver muito com poder. Ciências humanas, por exemplo, eram somente outras formas de controle e de poder. Saber é poder, pessoal. Então, e o poder que se constitui o sujeito, ou seja, as instituições formam o homem. Após o nascimento do capitalismo industrial liberal, o poder passou a dissolver-se em várias instituições de controle, como já havia sendo dito aqui. Então, todas essas instituições são casas de confinamento, que moldam o comportamento dos indivíduos. Escola, quartel e aí vai. Controla-nos para que sejam produtivos, a fábrica. Corrige aqueles que não se enquadram às normas sociais, cadeia e hospício, ou cujos corpos não aguentam a alta produção devido a doenças, vai para o hospital. Então, isso é para a gente observar essa dimensão de uma sociedade totalmente estruturada a partir de interesses de quem detém o poder. Então, como foi relatado, documentado no livro Holocausto Brasileiro e no documentário que foi, o roteiro e direção foi da mesma pessoa que escreveu o livro, esses dois segmentos de arte, literatura e cinema se juntam quase numa percepção da realidade do que foi este genocídio brasileiro. Então, toda uma sociedade aceitou, várias estruturas de especializações aceitaram. Lógico que o próprio Foucault visitou a região, sabe? Quer dizer, hoje nós temos Barbacena, temos outras cidades que vai até Belo Horizonte, que formam o corredor da loucura, pessoal. O Barbacena era um balneário, as pessoas ricas iam lá, né, passar alguns dias, ia de trem, então tinha os vagões dedicados aos loucos. Então, assim, no mesmo vagão que ia pessoas se entreter, ia loucos ou pessoas que não eram aceitas socialmente e eram postas dentro deste hospício. Então, é para refletir. Beijo grande e até a próxima, pessoal.